Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui diretamente de Israel. E esse é um canal feito por uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, moderna, de mente aberta e também interessada em se aprofundar na sua Bíblia. E hoje eu te trouxe aqui, olha, no centro de Tel Aviv, eu estou até colocando o microfone mais perto aqui da minha boca, porque tem os barulhos aqui da cidade, mas eu trouxe de propósito aqui, porque hoje o nosso tema são os profetas. E o que tem a ver trazer você justamente aqui em Tel Aviv? Eu quero te explicar isso. Bem, esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu fiz sobre os profetas. O primeiro vídeo, eu apresentando os profetas, eu filmei num lindo pomar, num laranjal aqui de Israel. O segundo vídeo para falar sobre a futurologia, como os profetas lidaram com isso de prever o futuro, eu filmei no deserto. Se você perdeu esses vídeos, vá no meu canal do YouTube e assista lá. Eu acho que são vídeos com um conteúdo bem interessante. E agora eu estou aqui em Tel Aviv, que é o centro cultural, econômico, financeiro do Estado de Israel. E por que eu vim aqui justamente filmar esse terceiro vídeo e último vídeo dessa série? Porque eu acho que os profetas, além de toda a importância bíblica que eles têm, eles também nos dizem muito sobre as nossas sociedades da atualidade. Dizem sobre Tel Aviv, pode dizer sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, aonde mais? Lisboa, onde tem o pessoal que assiste os cursos. Então, ou em outras cidades de menor porte. O meu ponto é os profetas, eles têm muito a nos dizer sobre a nossa vida atual. A lição dos profetas, as lições dos profetas não são lições de museu que pararam no tempo. Não, eles são lições para a nossa vida na atualidade. Isso é o que eu quis trazer aqui. E eu quero trazer aqui um breve estudo bíblico que eu quero fazer com você. O primeiro ponto desse estudo é o seguinte: eu quero trazer que na época, quando a gente abre a Bíblia, vamos colocar assim, quando a gente abre a Bíblia, existe o grande bloco dos profetas. Abre a sua Bíblia aí, você vai ver profetas. Agora, existem outros blocos na Bíblia, de outros autores e com outras visões de mundo. Por exemplo, e alguns desses blocos, eles foram acontecendo e sendo produzidos, sendo escritos e editados em paralelo ao bloco dos profetas. Um exemplo é o bloco dos livros históricos, como a gente chama na Bíblia, por exemplo, o livro dos reis. E eu quero trazer aqui, eu vou colocar aqui na tela uma passagem bíblica do livro dos reis. Olha, eu vou ler aqui. Se você quiser, abre a sua Bíblia do coração, de cabeceira, ou então acompanhe comigo. Isso está no segundo livro de Reis, no capítulo 17. E olha só, e essa passagem do livro de Reis está explicando por que Israel, na época, foi destruída pelos assírios, pelo exército da Síria. Isso a gente está ao redor do ano 722 a 700 antes de Cristo, ou seja, a gente está há 2.700 anos atrás. O livro de Reis, que não é o livro dos profetas, ele explica essa destruição da seguinte maneira: olha só. E o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. O rei da Síria tomou a Samaria e exilou os israelitas para a Síria. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor teu Deus. Olha só, aqui o livro de Reis está explicando o que aconteceu. E cultuaram outros deuses. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram corretas contra o Senhor seu Deus. Levantaram estátuas e imagens do bosque, queimaram ali incenso. E o texto continua, ou seja, o livro de Reis ele vai explicar a derrota de Israel e a destruição de Israel pela idolatria, porque os israelitas, ao invés de cultuar o Deus de Israel, cultuaram outros deuses, e essa foi a razão.
Os profetas, apesar que eles também batem nessa tecla, mas os profetas, eles criticavam a sociedade da época deles, não tanto pela idolatria, mas eles vão trazer uma coisa muito importante. Eles criticavam a sociedade da época deles pelo desnível socioeconômico daquela sociedade, especialmente como os mais poderosos, os mais ricos tratavam os mais desprivilegiados e os mais pobres. E aí, isso aí faz sentido nas nossas cidades da atualidade? Então, por exemplo, eu quero ler aqui, eu vou abrir um profeta muito especial nesse sentido, que ele bateu muito nessa tecla, que é o profeta Amós. Então, assim, o Amós viveu há mais ou menos 800 a.C., ou seja, a gente está falando aqui de quase 3.000 anos atrás. E olha só como ele falou sobre a sociedade da época dele, qual que era o problema, não era tanto idolatria. Olha o que ele escreveu. Ouve isto, vocês que destroem os pobres da terra, dizendo: abriremos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade e aumentando o peso, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas maldades. Então olha só a mensagem. Primeiro a gente percebe aqui que os crimes apontados pelo profeta Amós não é o que a gente chamaria de crimes hediondos. Ele não está falando de assassinatos, estupros, grandes desfalques. Ele está falando do dia a dia de pessoas de mais posse oprimindo as pessoas necessitadas, as pessoas menos cultas. Ou seja, olha como isso reverbera nas nossas sociedades e nas nossas cidades da nossa época. Não à toa, então eu trouxe você hoje aqui a Tel Aviv. Projete você na sua cidade, onde você vive. Veja se não é assim. Tá bem? Palavras escritas há 3.000 anos atrás. E esse foi a mensagem dos profetas, do Amós em particular, mas dos profetas de uma maneira geral. Eles criticaram a sociedade da época deles menos por idolatria e mais pelos desníveis, pelos desfalques, pelas corrupções socioeconômicas daquela época. E tanto isso é verdade, olha só, que eu quero trazer aqui um dos discursos mais impactantes da nossa época, tá bem? Da nossa época contemporânea. É um discurso de 1963, mas aí muitos de nós aí já tínhamos nascido nessa época, e é o discurso do Martin Luther King, o famoso discurso que ele fez de "Eu tenho um sonho". E isso ele fez em Washington. Realmente foi um dos discursos que mudaram a trajetória da nossa época. E eu quero trazer aqui uma citação desse discurso. Olha como ele fala, o Martin Luther King. Nunca poderemos ficar satisfeitos enquanto nossas crianças estão sendo roubadas de suas dignidades por placas como "só para brancos". Não podemos ficar satisfeitos enquanto um negro do Mississippi não poder votar. Não estamos satisfeitos e não ficaremos satisfeitos até que a justiça corra como água e a retidão como ribeiro impetuoso. E olha só que incrível, quando o Martin Luther King falou isso, até que a justiça corra água e a retidão como ribeiro impetuoso, quem ele estava citando ali? O profeta Amós. O profeta Amós falou isso no capítulo 5, no versículo 24. Que a justiça corra como água e a retidão como ribeiro impetuoso. Então olha só, um dos discursos mais impactantes da nossa época, baseado nessa visão social dos profetas. E para ir o último ponto que eu queria trazer aqui é que eu acho que você, ouvindo tudo isso, eu acho que você se conectou, lembrou com as grandes mensagens, as grandes pregações do próprio Jesus aqui na Terra Santa, quando ele trouxe muito isso, a questão da necessidade de amparar o pobre, dos humildes, dos despossuídos da terra.
Bem, ele trouxe isso muito na pregação, por exemplo, no Sermão da Montanha e em outros tantos lugares. Isso porque Jesus foi muito impactado também pela pregação dos profetas. Não à toa os textos do Antigo Testamento mais presentes no Novo Testamento são dois, são os Salmos e o profeta Isaías. Ou seja, a pregação dos profetas foi muito importante para o Novo Testamento e particularmente, especialmente na pregação do próprio Jesus. Isso a gente vê, tudo isso que a gente viu aqui nesse vídeo, eu quero trazer numa passagem muito impactante de Mateus, no capítulo 22. Olha só, vamos ler juntos aqui e relembrar isso. E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o pensamento. Ou seja, que Jesus está trazendo aqui a questão de evitar a idolatria. Tá bem? Isso vem lá do livro de Reis, dos profetas, ninguém esqueceu isso. Temos que cultuar a divindade da nossa cultura, a divindade bíblica. Esse é o primeiro mandamento. E continua o texto de Mateus: Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é justamente isso que a gente está falando. Ou seja, evitar a idolatria, ou seja, cultuar a divindade da nossa cultura. E também logo em seguida, amarás o teu próximo. Ou seja, para nós evitarmos que as nossas sociedades vivam uma situação de desnível social, desigualdade social. Então aqui Jesus realmente ele resumiu tudo ali. Olha, tudo isso depende a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia que chegou na época de Jesus, se resumia com isso: evitar a idolatria e evitar também, não se esquecer isso, o amar o próximo e evitar os desníveis socioeconômicos. E é isso então que eu quis trazer aqui para você, aqui hoje em Tel Aviv. Eu quero te fazer um convite. Se você quiser se aprofundar e conhecer realmente a mensagem dos profetas, eu quero te convidar a partir do dia 29 de fevereiro, olha, tá batendo aí na porta, semana que vem. Eu vou começar um curso super legal aqui, direto de Israel, via Zoom, sobre os profetas. Serão 8 encontros em que eu vou expor, explicar, e nós vamos aprofundar os profetas de todos os seus aspectos. Olha, eu sinceramente acho uma pena uma pessoa passar por esse planeta aqui, por essa vida, ser uma pessoa da nossa cultura bíblica e dizer lá no final da vida: olha, não sei o que são os profetas, ninguém nunca me ensinou. Essa é a oportunidade, tá bem? Então vamos lá, os profetas, depois de cada encontro, a gente abre um bate-papo no mesmo dia do encontro com as pessoas participantes. E eu vou dizer, os meus cursos atraem um pessoal muito legal, pessoas como eu e você. E a gente vai bater um papo sobre o que foi dito, trocar ideias, escutar, trazer outros elementos da arte, da cultura, tudo relacionando com os profetas. E eu posso te garantir, em 8 encontros você vai entender certinho os profetas, a importância dos profetas na nossa cultura até hoje, tá bom? Agora, eu vou mandar isso já em breve, eu vou te mandar um e-mail com todos os detalhes do curso. Agora, se você ainda não faz parte da minha comunidade, da nossa comunidade, você não vai receber, porque eu vou mandar por e-mail. Então não deixe de entrar, olha, o endereço aparece aqui na tela, não deixe de entrar, entra lá, se cadastra, eu ainda te dou um presentinho quando você se cadastrar, muito legal. Os grandes eventos da época bíblica, em forma de vídeo e PDF, uma coisa que a gente vai usar também no curso dos profetas, a gente sempre usa isso aí, a gente sempre precisa ter em mente os grandes eventos, entender os grandes eventos da época bíblica, e eu vou te mandar. E olha, e você pode se descadastrar da minha comunidade assim que quando você quiser, basta se descadastrar e eu prometo, eu não te envio mais nada, tá bem? Eu não quero te importunar, muito pelo contrário, tá bem? Então eu vou ficando por aqui com essas imagens aqui, o barulho aqui de Tel Aviv, mas é um barulho
legal que eu quis trazer aqui para lembrar essas buzinas e tal, para lembrar que a mensagem dos profetas vale para a nossa época também. Isso em vários aspectos. Ótimo, então eu vou ficando por aqui. Esperando que você aceite o meu convite para a gente embarcar numa linda jornada. A gente se vê, então eu espero te ver em breve, estudando os profetas comigo e com uma comunidade muito, muito legal, tá bem? E eu vou ficando por aqui e te desejando muita paz e muita saúde, tá bem? Tudo de bom e até muito breve, até lá.